como eu estava dizendo, eu olhei dentro dos olhos da minha esposa e naquele momento eu percebi que, que mesmo ela não dizendo nenhuma palavra comigo, eu percebi que ela tinha se arrependido de ter casado comigo, de ter se unido comigo. Eu olhei dentro dos olhos do meu pai e eu percebi a mesma coisa, entende? Eu percebi que os meus pais, eles haviam se arrependido. Eles não haviam se arrependido em si, mas eles estavam decepcionados comigo, entende, cara? Porque quando eu olhei para os olhos da minha mãe, eu percebi algo. Eu percebi que foi vindo na minha memória que a minha mãe, ela tinha me dito que tinha me gerado 9 meses no ventre, com o propósito de eu ser um homem bom no futuro, de ser um homem, Pessoa de caráter, de né? caráter, personalidade. Só que quando minha mãe analisou a minha vida naquele momento, ela percebeu que eu não estava sendo nada daquilo que ela tinha sonhado para mim, entende, cara? Aí foi naquele exato momento que o Espírito Santo começou a tocar dentro do meu coração e me fez entender e compreender que aquela era a hora de eu entregar minha vida para Ele. Eu comecei a sentir um toque do Espírito Santo dentro de mim, uma vontade de chorar. Eu comecei a sentir uma profunda tristeza pela vida que eu estava vivendo, entende? Eu comecei a sentir muita tristeza, uma angústia muito grande invadiu minha alma. E eu comecei a pensar, a fazer um filme. Eu criei um filme na minha mente naquele momento, de tudo que eu estava vivendo, do sofrimento que eu estava trazendo para minha esposa, do desgosto para minha mãe, para o meu pai. Eu comecei a trazer tudo na minha memória e eu cheguei a uma conclusão. Eu fico convencido de que aquela vida que eu estava vivendo naquele momento era uma vida de miséria, de dor, de muita angústia, que não era aquilo para mim. E você desse tempo aí, ô Thomas, você chegou aí a algum culto e Deus assim te falava algo específico? Assim, eu tenho um propósito com você, falava algo específico para sua vida? Sim. Ele sinalizava, porque na verdade quando Deus sempre vem, ele sempre manda sinais, né, mano? Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem os sinais. E às vezes por não perceber os sinais que Deus está nos dando, às vezes uma pessoa chega e fala pra gente, e a gente não percebe, e a gente acaba errando. Sim, muitas vezes. Eu lembro que uma marcou, sabe? Foram muitas vezes que eu fui no culto, ouvi testemunho de pessoas que viveram a mesma vida que eu estava vivendo e que conseguiram mudar dos gestos, ver cicatriz. Eu me lembro que eu fui no culto da Assembleia de Deus, ele estava contando o testemunho dele, aquilo mexeu com o meu coração, entende? Eu entendi o que ele estava querendo dizer, eu entendi a voz de Deus. Naquele dia eu entendi. Eu entendi que da mesma forma que Deus mudou aquela vida, entende? Deus mudava a minha também. Eu entendi que a vida que ele viveu e a vida que eu estava vivendo era uma vida de miséria, de dor, de sofrimento. E que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Eu entendi tudo naquele culto, entende? Mas só que quando eu saí do culto, aconteceu algumas situações que tudo que eu recebi naquele culto se Foi perdeu. a semente que caiu ali na beira do caminho, você não levou, não regou, não colocou em prática, aí o pássaro veio, que no caso Satanás veio e roubou aquela palavra. E roubou tudo, criou uma situação, uma contenda, uma briga de discórdia, às vezes um sentimento de querer usar droga, enfim, criou um ambiente ali que a palavra que foi semeada ali, que eu entendi, compreendi, eu me esqueci de tudo aquilo, entende? Houve uma certa vez que uma profetisa profetizou para mim, uma mulher, profetizou que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida, sabe? Que Deus tinha me escolhido para coisas muito grandes. E aquilo entrou no meu coração. Só que, é como eu disse, sempre aconteceu alguma coisa que aquelas palavras eu acabava esquecendo, entende? Aí eu me lembro que depois disso eu cheguei na minha mãe, depois dessa briga que eu tive com a minha esposa, os meus pais decepcionados comigo, eu cheguei na minha mãe e falei assim, eu lembro até hoje, claramente, falei assim, mãe, eu percebi hoje que essa vida não é para mim mais não. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais ser um esposo para minha mulher, um esposo que traz desgosto e sofrimento. Eu tenho percebido, eu falei com a minha mãe, eu tenho percebido que se eu continuar vivendo essa vida, meu filho até agora não entende muita coisa. Ele vai fazer 1 ano de idade. Se ele crescer e me ver dessa forma, eu sei que eu vou dar um mau exemplo para ele. Aí eu comecei a entender e falar com a minha mãe, mãe, eu não quero mais ser um desgosto para você, nem para meu pai.
Eu quero dar orgulho para vocês. Então, a partir de hoje, eu decretei no meu coração que eu vou mudar de vida. Amanhã eu quero te pedir algo. Amanhã vamos passear ali no meio do pessoal, os caras, e vamos avisar para os caras que era no sábado, isso à noite, que no domingo à noite eu vou no culto e vou aceitar Jesus. Eu quero anunciar para o pessoal que eu vou aceitar Jesus, que eu vou mudar de vida. Eu quero que a senhora vá comigo. Aí no domingo nós fomos. Tinha morrido 3 pessoas. E a profecia era que 5 iriam morrer. Eu e minha mãe saímos de casa pela manhã, começamos a passar nas bocas de fumo, nos rapazes, não tem? Passei primeiro aqui no Charlie, falei com ele, ó rapaz, o que você acha, moço? Eu vou mudar de vida. Só que eu cometi um erro, André. O erro que eu cometi, cara, foi o seguinte, que eu perguntei para as pessoas o que elas achavam da minha mudança, entende? Só que depois eu entendi que quando a gente vai tomar uma atitude que é correta, sabe? Que é um conselho que é de pai, a gente não pode ficar perguntando para todas as pessoas o que elas vão achar. Você tem que ir na fonte. E o que Deus acha é que você é mais do que vencedor. Ele te criou para ser filho. Isso. As pessoas sempre vão achar, né, mano? As pessoas vão sempre achar, não, mano, você vai mudar para quê agora? Porque se você for olhar bem, é até um prejuízo pro cara que você tá fazendo corre lá para ele. É um prejuízo para ele. Então ele não vai querer que você saia. Ele vai querer você lá no fundo. Eu aprendi uma coisa, que quem tá no fundo quer que você permaneça no fundo junto com ele. Quer que você permaneça no fundo junto com ele, isso, cara. E eu comecei a perguntar o que as pessoas achavam e algumas pessoas me disseram, oh, rapaz, muda mesmo, o Charlie me disse, olha, muda mesmo, entrega a sua vida mesmo. Algumas pessoas me trouxeram palavras positivas, entende? Que agregou para a minha fé. Mas só que eu ouvi palavras negativas também, entende? Eu me lembro que eu estava descendo para ir para casa da minha tia, e na época eu estava na macumba muito pesada mesmo, entende? Só abrindo parênteses, mano, antes de você continuar isso aí. Isso aí eu queria até passar assim uma pincelada. Você chegou aí, tipo assim, foi feito algum tipo de trabalho? Porque nesse mundo tem muito isso. O diabo vem muito com essas mentiras para tipo, meio que fechar o seu corpo, fazer algum trabalho específico para você, para tipo assim, na hora que você estivesse lá dando um ataque, na hora ali, o tiro não batendo, você não ser alvejado ali, rolou alguma coisa assim nesse sentido? Olha, rapaz, olha que interessante. Me lembro que o finado Dieguinho, o Dieguinho ali do Escadão, ele era muito unido com a gente aqui. E a minha tia, ela sempre, nessa época, mexeu com muita macumba, era envolvida com um centro de macumba. Ela nos convidou uma certa feita para ir no centro de macumba aqui na Pedreira, para fechar o corpo, sabe? Inclusive o Dieguinho, o finado Dieguinho, que morreu. Passado 3 meses depois que ele fechou o corpo dele, ele foi e fechou o corpo dele, passou 3 meses e ele morreu. Entende? E o seguinte, eu não fui, mas tinha os banhos de descarrego, vinha pai de santo aqui na quebrada. E é algo interessante que hoje em dia tem uns profetas de Deus que são guiados por Deus para profetizar para uma determinada pessoa algo de Deus. E muitas vezes até prediz o futuro que vai acontecer. Os pais de santos que eram convocados a Marajá pela minha tia, eles vinham reunir a bandidagem e faziam um trabalho, um banho de descarrego, umas coisas ali, entende? E ele, cada um pegava uma planta lá e começava a bater ali, estralar os dedos, mexer no corpo e começar a profetizar. Olha, tem um imitando as coisas de Deus. Olha, falar assim, olha, você tem um peso aqui, tem algo que está te perseguindo, um encosto, e esse encosto é por causa de uma mulher, e ia profetizando, olha, vai acontecer isso e isso com você no futuro, e ia profetizando, entende? E eu vivi nesse ambiente, entende? Esse ambiente de receber profecia de pai de santo, de banho de descarrego, só que eu não cheguei a fechar meu corpo. Aí eu me lembro o seguinte, que eu cheguei na casa da minha tia e eu encontrei com um finado Jefinho. Encontrei com ele de frente. Aí eu olhei para dentro dos olhos dele, eu olhei para a face dele, eu lembro até hoje, claramente. A face dele estava uma face muito
muito para baixo, desanimado, cabisbaixo, entende? Eu olhei dentro dos olhos dele, eu vi sofrimento, sabe? Aí eu cheguei para ele, tinha pintado o cabelo de amarelo, falei assim, Jefinho, eu cheguei a uma conclusão, cara. Eu vou no culto mais tarde, vou entregar minha vida para Jesus, porque essa vida não é vida para mim. Eu queria te perguntar, moço, o que você acha, rapaz? O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo entregar minha vida para Jesus mesmo? Aí eu me lembro até hoje claramente que ele falou comigo. Ele mexendo os braços, rapaz, olha Thomas, no jeito dele, que ele tinha um jeito assim. Olha, Thomas, entrega a sua vida mesmo para Jesus, rapaz. É isso aí, temos que entregar a vida mesmo. Mas olha, eu vou te falar que isso é algo. E balançando os braços. Eu não vou entregar minha vida hoje para Jesus, sabe por quê? Porque eu ainda não senti no meu coração de entregar. Porque eu entendi o seguinte, que é um tempo para todas as coisas, e quando é o dia de eu entregar, quando é o dia da pessoa entregar a vida para Jesus, ela vai sentir no coração, e eu até hoje não senti no meu coração de entregar minha vida para Jesus. E há tempo para tudo, e o meu tempo vai chegar. Eu lembro as palavras dele, ele falou assim comigo. A minha tia que estava dentro da casa, quando ela ouviu que eu estava dizendo isso, de mudar de vida, ela veio. Aí eu olhei para dentro dela, dentro dos olhos dela, e falei assim, olha, eu vou entregar minha vida para Jesus. O que a senhora acha? E ela tinha esse envolvimento com a macumbaria, eu me lembro até hoje que ela olhou para mim e parece que naquele momento um maligno que acompanhava baixou nela, se apossou dela, ela olhou para mim e falou assim, foi o que eu disse, que a gente não deve perguntar o que acha, entende? Deve perguntar para Deus, para os pais. Não perguntar para a pessoa errada, mas perguntar para sua fonte, né? Perguntar para a fonte, como você disse, aí eu perguntei para ela. Só que eu esperei ouvir palavras que agregassem na minha fé, pudessem me dar força para tomar aquela decisão. Só que ao invés de eu ouvir palavras positivas dela, eu ouvi palavras negativas. Ela olhou para mim e disse, olha, você vai abandonar o crime porque você está com medo de morrer, você não é corajoso, você não representa nada, você não tem disposição para fazer nada. Não, porque você está abandonando o crime agora, você está com medo, você vai abandonar o seu primo, que está aí sozinho, tem que os caras virem aqui matar ele, você vai abandonar ele? E começou a liberar a palavra negativa. Palavras de dúvidas, né, mano? De dúvidas. E palavras que batiam muito o meu orgulho, porque eu ainda tinha muito orgulho comigo, entende? Você vai abandonar com medo. E é uma das coisas que era um orgulho meu que eu tinha no mundo, era o seguinte, eu não aceitava ninguém dizer que eu ia abandonar o crime por causa que eu estava com medo de ninguém. Porque o que foi colocado sobre a minha mente, sobre o meu coração, era o seguinte, não ter medo de ninguém. Então quando ela falou para mim assim, você vai abandonar o crime porque você está com medo dos caras, ela tocou no meu ego, no meu orgulho, não tem? Ela tocou naquilo que foi implantado na minha mente desde o dia que eu entrei no mundo do crime, que era não ter medo de ninguém, que era não abaixar a cabeça para ninguém. Então quando ela disse isso para mim, tocou lá no meu ego, no meu orgulho. E eu me lembro até hoje que naquele momento, cara, eu comecei a passar por uma batalha espiritual muito grande. Existia dentro de mim uma parte, entende? Que dizia para mim, abandona mesmo o mundo do crime, sai fora porque isso não é vida para você. A voz do Espírito. Era a voz do Espírito. Eu tenho o melhor para você. Se você abandonar o crime, eu me lembro que vinha muitas coisas boas na minha mente. Sua família vai ser abençoada, sua vida vai ser abençoada. Você vai andar de cabeça erguida, você não vai ser mais escravo do medo. E iam falando essas coisas boas que os meus pais sempre falavam comigo, que o meu tio Osmir, que é da igreja, sempre falou, que até você falava comigo. Entende? E trazia para mim essas coisas boas. Mas por um outro lado, André, existia dentro de mim algo tão ruim, cara. E na hora que ela falava aquelas palavras comigo, eu começava a trazer na minha memória aqueles prazeres que eu tinha no mundo, entende? Aqueles prazeres que eu tinha quando eu esticava uma carreira de cocaína para cheirar. Eu sabia que era um prazer que satisfazia a minha carne e que preenchia um vazio que tinha dentro de mim. Quando eu fumava um baseado, eu sentia um prazer muito grande. Então naquele momento eu fui trazendo na minha memória e na minha carne, eu fui trazendo todos aqueles prazeres, o prazer da bebida, o prazer de andar com a arma, o prazer de não abaixar a cabeça para ninguém, entende? O prazer de não levar desaforo para casa. Então naquele momento foi trazendo, eu fui passando por uma batalha. Um lado queria Deus, um lado queria ser melhor.
Mas por outro lado, cara, eu queria viver aquele mundo ainda, entende? Eu estava apegado, eu queria aqueles prazeres. Porque pra mim, na minha concepção, aqueles prazeres era eu, entende? Aqueles prazeres preenchiam meu coração. Você não estava decidido 100% que você queria realmente Jesus ali. Eu não estava decidido, eu estava nessa batalha, cara. E a batalha, por um lado, Deus estava ali dizendo, você é meu, mas por outro lado, o diabo estava me segurando, dizendo, eu não vou abrir mão de você, carne e espírito. Carne e espírito. Naquele momento, eu naquela batalha, o ódio, a mágoa, o rancor, e por um lado Deus dizendo, sai, eu vou te sustentar, te ajudar, e aquela batalha tão grande, rapaz, eu me lembro que eu olhei para dentro dos olhos da minha tia e falei com ela assim, olha, você não me ama, porque se você me amasse de verdade, você olharia dentro dos meus olhos e falaria para mim assim, olha, Thomas, abandona mesmo, porque nós temos visto com os nossos próprios olhos que essa vida não vai levar a gente a lugar nenhum. Morreu o Sakai, morreu o Spock, tá morrendo muita gente, então abandona o crime mesmo e muda de vida. E eu falei para ela, olha, você não me ama, porque se você me amasse, você apoiaria a mudança na minha vida. E eu lembro que naquela hora o Jefinho estava ali ouvindo a discussão, eu falei, senhor Yuri, chega aqui, cara, vamos sair fora daqui, porque a sua mãe não me ama, mano. Sua mãe não me ama, cara. Sua mãe não me ama. Hoje eu entendi que ela não me ama. Eu peguei o Yuri, meu primo, nós saímos da casa. Quando nós saímos da casa, o pessoal que nós estávamos tendo um conflito naquela época, entende? Uma rivalidade, desceu o beco. Foi coisa de 5 minutos. Eu virei, saí com meu primo Yuri e esses rapazes desceram. Quando eles desceram, eles pegaram o portão aberto. Quando eles pegaram o portão aberto, eles entraram pelo portão e pegaram o finado de Jefinho. Sentado no sofá, vendo Maria Mendonça. Tinham 2 sofás. Um sofá, um de frente para o outro. A porta era aqui, a televisão era aqui. O Jefinho estava sentado no sofá, a minha prima sentada no sofá de frente, a porta aqui com o rapaz que tinha chegado, e a televisão na frente, ele vendo Maria Mendonça. É por isso que hoje eu detesto essas músicas de Maria Mendonça, Simone Simaria, porque no mundo eu era muito apegado a isso. Eu, Spock, Jefinho, os rapazes que morreu aqui, entende? E essas músicas, mano, querendo ou não, eu ouvi falar que, tipo assim, existem células, mano, que dessa batida, até mesmo no funk, que a galera do crime curte muito funk, né? A mesma batida, muitas pessoas falam que os ritmos são, mas tem ritmos que são consagrados a um espírito da sensualidade. Por exemplo, quando você chega lá na África, mano, essas paradas de negócio, quando você começa a tocar essas coisas lá, o cara pede pra parar na hora, porque isso lá atrai muito espírito para fazer pastor cair. Essa batida do funk e do sertanejo, elas atraem essa coisa da sensualidade, fraga, mano. Entendo. E aí, tipo, mas talvez a pessoa que tá aí, eu só tô abrindo parênteses, porque, mas eu ouvi uma música, como é que fala? Tem um termo que se fala, sofrência. Não, mano, mas eu vou ouvir só uma sofrência aqui, com uma garrafa de cachaça aqui do lado, de cerveja do lado. A pergunta que eu faço pra você é, tipo, isso que você tá ouvindo glorifica o nome de Jesus? Tem Jesus no centro? Se não é um culto de adoração a Deus, ou é Deus, ou é alguma outra coisa. Praga. Então assim, mano, eu sei que no meio do crime, o funk é muito pesado. É muito pesado. Muito pesado. E essas paradas traz muito essa carga de espírito, mano. Então, deixa eu te falar pra você uma coisa. Se você acha que, tipo assim, você ouvindo música secular, não tem problema, mano. Cara, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pode ouvir música secular? Pode, mas te edifica. Se não for uma coisa que vai te trazer edificação, mano, não faça isso. Porque essa coisa atrai espíritos mesmo. Você invoca, se você não está invocando Deus, se Deus não é o centro da adoração ali, ele não está sendo invocado, ele não está sendo chamado. Então outras cargas de demônio está sendo chamado. E naquele momento, naquela casa ali, essa estava sendo invocada.
Estava sendo invocado naquele momento vários Que espíritos doideira, de mano. sensualidade, de prazer mundano. E ele vendo essa música, rapaz, o rapaz se aproximou atrás dele e quando ele olhou para trás, porque ele viu o reflexo na televisão, ele tomou 5 tiros na cabeça. Aí sabe o que eu pensei quando eu vi o final de Jefim naquela forma? Sabe o que eu pensei naquele momento? Eu pensei assim, poxa, há 20 minutos atrás, eu tinha entrado aqui nessa casa e perguntei, Jefim, vou mudar de vida, o que você acha? Ele olhou para mim e falou assim, Thomas, muda mesmo, mas eu não vou mudar agora, porque há um tempo para tudo e ainda não chegou o meu tempo. Quando for de eu mudar, eu vou sentir no meu coração, Deus vai tocar no meu coração. E ainda não senti o toque de Deus. Falei, poxa, o rapaz que me disse que há tempo para tudo, que ainda não havia chegado o tempo dele, está aqui com 5 tiros na cabeça no chão. E a pergunta é, eu fazer para mim, será que deu tempo do final de Jefim? Será que deu tempo do Jefim se arrepender dos pecados e pedir perdão para Deus com 5 tiros na cabeça? Eu fazer para mim essa pergunta, entende? E depois que o Jefim morreu, eu me lembro que a profecia estava se cumprindo, foram 4. E o próximo agora era você. O próximo era eu. Entende? A profecia foi para 5 pessoas que iam morrer e 4 já tinham morrido. Eu me lembro que uma certa feita eu estava na minha casa, na laje, vivendo uma vida de prisão, porque eu estava muito preso, entende? Não tinha liberdade nem para andar na rua onde eu morava direito, com medo de ser morto, com medo de ser preso, entende? Eu estava preso. Eu me lembro que eu dentro da minha casa eu comecei a refletir na profecia que foi passada ao meu respeito, sobre as 5 pessoas que iriam morrer. E eu pensando na profecia que foi passada ao meu respeito, entende? Eu falei, poxa, está se cumprindo, foram 4. E o pastor falou que 5 iam morrer, eu ia ser um dos primeiros, mas eu não fui um dos primeiros. Eu estou sendo o último, entende? Eu estou sendo o último. Deus ainda está me dando uma oportunidade para me arrepender, só que quando vinha esses pensamentos, de uma hora para outra, o pensamento ia embora, entende? Acontecia alguma coisa, um convite, e ia embora. Aí eu me lembro que o finado de João Paulo, que morreu, ele saiu da cadeia, e quando ele saiu da cadeia, eu estava desanimado para ficar no crime. Eu já estava querendo ir embora. Entende? Naquele dia que eu saí de casa para avisar o pessoal, eu não mudei, cara. Ele era sinistro, cara. Sinistro. Ele era entregue, entende? Para o crime mesmo. E eu me lembro que quando eu disse pro pessoal que eu ia abandonar o crime, Deus, o Jefim morreu, eu não entreguei, eu não abandonei depois disso. Entende? Eu ainda estava no crime, mas não estava daquele mesmo jeito, mas eu ainda estava ali. O João Paulo estava preso. Quando o João Paulo saiu da cadeia, aquele sentimento de querer ficar no crime que eu tinha antes voltou novamente, porque ele veio com droga, veio com arma, veio com ideias, veio com aquilo, veio com ilusão sobre o crime, entende? Sobre ficar rico no crime, sobre enriquecer, sobre crescer, sobre ter poder no crime, que isso foi impregnando na minha mente e eu comecei a ficar iludido com aquilo de novo, entende? Aquela ilusão foi se alimentando dentro do meu coração ao ponto de eu me esquecer das profecias que foi passada, de eu esquecer daquilo que eu estava vendo com os meus próprios olhos, que eram as pessoas que estavam morrendo. Eu me esqueci de tudo, cara. Eu me esqueci de tudo e a ilusão voltou, o sentimento, o prazer de querer ficar no crime voltou de novo e eu comecei a continuar no mesmo ritmo que eu estava. Aí eu me lembro que eu estava passando na rua Iara, eu lembro até hoje. Muitas pessoas estavam tendo sonhos comigo. Direto, eu lembro que quase todos os dias chegava uma pessoa e falava, pessoal, eu tive um sonho, pai, que vinha uns caras que te matavam aqui, rapaz. Eu senti no coração. Tinha vezes que a pessoa que nem era crente falava a mesma coisa, né? Que era a profecia original tinha sido profetizado. E chegava a pessoa sentindo no coração e falava que você, ô Thomas, sai desse mundo, moço. Muda de vida, cara. E pessoas que às vezes nem era crente me davam esse conselho, tinha sonhos comigo. Daqui estava me dando medo, porque quase todas as pessoas que estavam ao meu redor estavam sonhando comigo.
cova aberta, eu sendo sepultado, eu sendo morto, isso e aquilo. E eu tava tendo sonho também com eu morrendo. Sonho com... Quando as pessoas se aproximando assim, já fala, ih, já sei. Já sei. Qual tipo de sonho com Mas você? isso, já sei tudo. Já sei, você tá comigo, né? E aquilo tava criando medo. Eu lembro que eu passando na rua Iara, eu tava descendo, rapaz. Eu tava sentindo um calafrio tão horrível em mim, um calafrio, tava sentindo um peso tão grande. E eu me lembro que eu senti um calafrio, um arrepio. Aí veio uma voz, eu lembro até hoje porque foi naquele dia que eu ouvi a voz do Senhor claramente, nitidamente. Foi uma experiência que eu tive com Deus. A voz falou comigo assim, claramente. Era um domingo. Vai no culto hoje mais tarde. Você vai aceitar Jesus como Salvador. Você vai andar nos caminhos de Deus. E Deus vai mudar totalmente a sua vida. Falou só isso comigo. E parece que eu tenho um parou naquele momento e eu respondi para a voz em pensamento. Falei assim, olha, aqui eu já tinha sido preso, fiquei 11 meses preso e tinha saído. Eu disse assim, olha, aqui fora eu não mudo de vida, porque o ambiente não está propício para me mudar. Eu não estou conseguindo, eu quero, mas não consigo. Se eu voltar lá para a cadeia novamente, lá dentro eu mudo de vida. E lá dentro eu vou aceitar ser purificado. Porque aqui fora eu não estou conseguindo mudar. As ilusões, as pessoas que estão ao meu redor estão me influenciando muito. E eu não estou conseguindo abandonar o crime e eu não tenho para onde ir. Eu não tenho lugar para me sair daqui e para mim começar do zero. Mas se eu voltar lá para a cadeia, eu mudo de vida lá dentro. Porque aquele sofrimento que eu senti lá vai ser propício para mudar. A voz calou. Eu me lembro que esse velho que eu alugava a casa, no mesmo dia, e praticamente quase na mesma hora, mandou me chamar na casa dele. Eu desci na casa dele, quando eu cheguei lá, ele falou comigo assim, olha, Thomas, você lembra aquele pastor que passou para você uma profecia de que Deus visitou ele de madrugada e disse que 5 pessoas aqui iriam morrer, que vocês são os primeiros, que Deus disse que não era um livramento, era um aviso? Você lembra disso? Olha, ele falou que ele foi visitado por Deus de novo na madrugada. Aí ele falou assim que Deus mandou falar para você a seguinte coisa, que você já não vai morrer mais não, Deus está tendo misericórdia da sua vida. E ele falou assim que Deus falou para você assim que ele está te dando um grande livramento. Ele está tendo misericórdia da sua vida. Aí naquele momento eu me alegrei, eu falei assim, é mesmo? Eu lembrei que estava se cumprindo, quase eu tinha morrido, eu me alegrei, eu falei assim, rapaz, obrigado. Você aceitou. No primeiro você saiu que dá umas porradas. No primeiro eu queria dar uma pancada, eu queria dar um direito na boca do velho. Daqui a pouco eu vou fazer o Kamehameha. Eu queria dar uma Kamehameha na boca dele. Mas na segunda eu recebi que era coisa boa. Eu falei assim, poxa, coisa A gente tem boa. dificuldade de se receber o que é espada, mas aquilo que é mel, a gente... Eu lembrei dos meus pais, porque os meus pais sempre, e meu tio, e sempre aquele conselho, poxa, na minha mente eu achava assim, pô, esse povo é chato demais, cara. Só me chamando minha atenção, me corrigindo ali, falando que isso, falando daquilo. Poxa, rapaz. E aconteceu comigo isso. Aí depois que eu recebi a coisa boa, eu recebi. E quando eu recebi a profecia de que 5 pessoas iam morrer, que se eu não arrependesse, eu iria morrer, eu não queria receber. Entende? É o coração, cara. Eu tinha um coração muito orgulhoso. Aí eu me lembro que eu saí, eu falei assim, beleza, agradeci a ele, rapaz. Recebi com alegria. Tava eu, João Paulo e o Douglas. Final de João Paulo e o Douglas, meu compunhado. Eu me lembro que a gente saiu ali do castelo e subimos a rua. Quando nós subimos a rua, passados 5 minutos que eu saí daquele local, que eu recebi a profecia que eu tinha recebido no livramento, quando eu subi, eu fui preso. A viatura parou. A viatura parou, os policiais vieram no meio, eu estava com 100 gramas de maconha na mão. Os policiais vieram, deram a voz de prisão, porque eles viram a maconha na minha mão. Eu corri, que não deu tomar um tiro e morrer. Peguei, joguei as 100 gramas foram embora.
Os policiais pararam, eu, Douglas e João Paulo, soco daquele taco dali, pontapé dali, pularam no lote que estava do lado. E por coincidência, no lote do lado tinha uma 765 enterrada e tinha algumas drogas. Os policiais acharam. Nossa. A 765 e 52 pedras de crack. Aí eu fui preso. Aí eu fui preso pra cadeia. Caiu tudo aí, essa parada que já caiu tudo nas suas costas, né? Tudo das minhas costas. Aí o final de Apolo conseguiu correr na hora. O policial parou ele e ele arrumou um jeito de conseguir correr. Espirrou. Espirrou. Se ele tivesse sido preso, Talvez a história dele seria outra. ele não tinha morrido. Porque ele tinha ficado o mesmo tempo que eu fiquei preso. Mas ele correu, precisaram atirar nele, não mataram, ele correu. Aí depois disso ele morreu. Ele foi o quinto da profecia, não tem? Era para mim morrer, mas como Deus teve misericórdia de me lançar na cadeia, ele continuou nas mesmas práticas, ele morreu. E morreu foi mais de 5. Morreu João Paulo, morreu Lelé, morreu Gabriel, enfim, morreu muita gente só nesse pedaço. Aí eu fui preso, chegando lá na cadeia, na triagem do Cadeião, aí vai entrar lá minha convenção, né? Eu cheguei na triagem do Cadeião. Na triagem tem 4 celas pra encher pros blocos. E nisso aí, seu coração, né, mano? É tipo assim, porque você já sabia que com uma mala já tinha. Você não era já a primeira vez, agora você ia pegar uma mala mais pesada, seu coração já tava aquele naipão, né, mano? O coração já tava angustiado. Porque pessoas ali dentro da cela já tinham falado comigo que eu não ia ficar menos de 6 anos preso, não. E realmente, foi o que aconteceu. 6 anos? Foi quase 6. Quase 6 anos que eu fiquei preso. Fui preso em 2017 e saí agora no final de 2021. Sim. Foram quase 6 anos. E eu me lembro, cara, que quando eu cheguei, no mesmo dia que eu cheguei lá dentro do Cadeião, eu cheguei no Cadeião, fui pra triagem, já uma tristeza, uma angústia, uma depressão invadiu minha alma, entende? Eu comecei a pensar tanta coisa, cara. Naquele momento ali, André, eu tava todo pisoteado pelo diabo, cara. Parece que naquele momento eu tava me sentindo que eu tava só os capos, entende? Bagaço, não. Só bagaço. Durante todo o tempo que eu vivi no mundo do crime, o diabo me massagou, me pisou, como o irmão Lázaro falou. Como um bagaço de cana, ele me mastigou e depois me cuspiu, cara. Eu tava ali só o bagaço, todo moído, pisoteado pelo cão, cara. O inimigo das nossas almas tinha me massacrado, me destruído. Entende? Me destruiu, cara. E eu dei legalidade para ele fazer isso. Eu tinha oportunidade de rejeitar, de fazer diferente. Mas eu dei legalidade e ele entrou, cara, e me destruiu. E ali, cara, como um vaso quebrado, eu me lembro, cara, que dentro daquela cadeia, na triagem, como um vaso quebrado, destruído, sem fé, sem esperança, sem um pensamento a respeito do meu futuro, eu olhar para o meu futuro, cara, eu não conseguia enxergar nada, entende? Para mim, a minha vida acabava ali, entende? Para mim, minha esposa iria me abandonar porque eu tinha ido preso novamente, por ter permanecido no crime. Minha esposa sempre apoiou a minha mudança, mas eu endurecia meu coração e continuava. Para mim, naquele momento, os meus pais não iriam me apoiar mais, porque já haviam me apoiado muito, entende? Quando eu comecei a ver crime, estavam cansados já, né? Estavam cansados. Eu era um fato que eles já não queriam carregar mais na minha mente. Pra mim, cara, ninguém ia ficar comigo, entende, cara? Eu tava sozinho naquele momento. E como eu não sabia, não tinha conhecimento muito sobre Deus, pra mim acabou. Pra mim ali já era o meu fim. E eu ali deitado, cara, ali naquele momento ali pensando, poxa, cara, o que vai ser de mim? Chegou um momento que tinha um rapaz que ele era eu não me lembro, recordo. Eu não sei se era um diácono ou um pastor que tinha se afastado. Ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, caiu em tentação. Se não me falha a memória, por causa de mulher, caiu em tentação, voltou para a bebida, para as drogas novamente e foi preso. Quando ele caiu lá, ele reconciliou com Deus. Entende? Começou a fazer um culto para Deus lá dentro da triagem. Eu me lembro que chegou de noite, ele estava na cela 4, eu estava na 2. E tinha um cara dentro da minha cela que era um presbítero, que era afastado. E nós começamos a bater um papo, ele contou a história dele para mim.
Ele contou que era presbítero da igreja, serviu a Deus, fez muita coisa para o Senhor, ganhou muitas almas, era o braço direito do pastor na igreja. Mas só que o diabo colocou na frente dele uma mulher, entende? E dizendo que essa mulher todos os dias começou a lançar sobre a vida dele palavras de sensualidade. Começou a cantar, ele tinha família, ele tinha esposa e os filhos dele. E essa mulher começou a cantar, ele começou a falar para ele algumas palavras de sensualidade. E dizendo que no primeiro dia, cara, ele estava voando, ele conseguiu lidar com aquela seta, aquela tentação. Só que o diabo foi investir em cima daquilo, porque era uma fraqueza que ele tinha, era mulher. Mas ele dizia que era um espinho na cara que ele tinha, mas ele lutava. Aí dizendo que ia, rapaz, o diabo colocava na mente dele as palavras daquela mulher, Ele não cortou no talo, aí aquilo ali foi crescendo. Foi crescendo, outro dia a mulher começou a mexer de novo, e quando via, mexia. E aquilo foi ficando na mente dela, as palavras daquela mulher, o diabo lançava imaginações. Aí ele falou comigo assim que ele foi só enfraquecendo, entende? Enfraquecendo, enfraquecendo. E chegou uma certa feita que ele não conseguiu resistir mais às tentações, entende? E caiu no adultério com essa mulher, perdeu a família, perdeu o ministério, voltou a beber novamente, que ele bebia. E foi passando tempo, ele foi preso. Ele lá na cela, me falando algumas coisas comigo. Aí começou o culto. E quando começou o culto, ele lá na cela comigo, eu lá no fundo da cela, começou a não querer nem ir no culto. Eu estava destruído, rapaz. Não tinha força nem para me levantar do canto que eu estava. Eu estava destruído. Aí foi fazendo o culto e eles passaram a oportunidade para quem quiser louvar. Quem quiser louvar, poderia ser quem for, cara. Traficante, maconheiro, até macumbeiro, se quisesse cantar um louvor lá. Quisesse cantar uma Cassiane, né? Ó, direito autorais. Poderia cantar. Quem quisesse, cara. Cantar, não tem? Aí eu lembro que era assim. Se a um está com a oportunidade de cantar um louvor pro Senhor, esse cara tá afastado. Aí você tinha que falar assim. Se ela não aceita a oportunidade, aí ele ia lá e cantava um louvor. Cumprimento os irmãos, rapaz, eu vou cantar um louvor para honra e glória do Senhor. Não importa com a voz, não. É para Jesus, irmãos, é para Jesus. Chega lá, o tom Full HD, Nossa, né? Aí cantava, aí se ela dois, está com oportunidade de cantar um louvor, e eu lá no cantinho lá, só observando. Aí foi esse presbítero afastado, cantou um louvor lá, e começou a chorar. Cela 3, aí cela 4, aí voltou na 1 de novo. Quando voltou na 1 de novo, o Espírito me visitou. Eu não entendia na época, eu não entendia muito na época sobre Deus e sobre a voz de Deus, mas hoje eu entendo tudo, cara. Depois eu fui entendendo. O Espírito me visitou. Ele falou assim, olha, quando passar a oportunidade para a cela 2, para cantar um louvor, você vai lá e vai dizer assim, ó, cela 2, aceita a oportunidade para cantar um louvor. E você vai cantar um louvor para mim hoje. Aí eu comecei a debater com essa voz aqui, sabe? Eu pensei, eu não vou de jeito nenhum. Isso é voz minha mesmo. Eu não vou, rapaz, eu não vou. Eu debati, pra mim era eu. Eu não vou cantar louvor, não. Até hoje eu nunca cantei um louvor pra Deus, eu não sei nem cantar. E ainda por cima, eu tinha medo de determinados louvor. Quando passava aquela música, no Apocalipse, quem está. Eu tinha medo de ouvir esse louvor. Eu saí correndo. Eu não vou cantar, não sei cantar nenhum louvor. Aí eu sabia cantar só um louvor. Aí, rapaz, a voz falou assim, quando passar a oportunidade, a mesma coisa, você vai lá e vai cantar um louvor. E você vai cantar esse louvor. E me trouxe a memória o louvor, o único louvor que eu sabia. E eu não vou. Aí, cela 2, está com a oportunidade de cantar um louvor. E eu parado, eu senti algo queimando no meu coração, amor. Vai. Aí eu falei assim, olha, que ele passava só uma vez. Cela 1 com oportunidade. Se ninguém quisesse cantar, 2. Passava uma vez só. Falei assim, se ele passou a oportunidade para a cela 2 de novo, ele não faz isso. Eu pensando, se passar para a cela 2 de novo, eu vou lá.
e vou aceitar a oportunidade. Quando eu terminei, Aí ele gritou. aí eu olhei aquilo e eu passei numa batalha. Vou, não vou, vai, não vai, vou, não vou, vai, não vai. A perna não bebe. A perna não queria tremeu, obedecer. a mão suou, eu falei, vou, não vou. Eu fui. Cheguei lá, senador, isso é a sexta oportunidade. Então, eu vou. Eu vou falar baixinho. Talvez ele não me escute. Se ele não escutar, beleza, acabou. Senador, isso é a sexta oportunidade de cantar um louvor. Senador, isso é a sexta oportunidade de cantar um louvor. Eu estou sensível meus ouvidos. Escutou? Nossa, escutou, rapaz. Agora eu vou ter que louvar. Aí eu comecei a louvar, o único louvor que eu sabia. Que louvor? Não consigo ir além do seu olhar. Verdade. Você é o espelho. E eu cantei esse louvor. Eu me lembro que esse louvor marcou muito o meu testemunho de convenção, porque é algo que eu não consigo esquecer, porque naquele momento, André, quando eu comecei a cantar esse louvor, eu nunca tinha cantado um louvor para Deus. Quando eu comecei a cantar aquele louvor, as minhas mãos começaram a tremer, os meus pés tremiam, eu comecei a suar. E eu sentia dentro do meu coração uma chama queimando, cara. Queimava dentro de mim, sabe? Um desejo, uma vontade, cara, de servir a Deus, de se entregar para Deus. Quando eu estava cantando aquele louvor, e meus olhos começavam a lacrimejar, e eu começava a tremer. E eu tremendo, cantei, terminei de cantar o louvor. Quando eu terminei, eu falei, glória a Deus, e bateram o pau. Aí eu tremendo virei, rapaz, quando eu olhei do meu lado, o presbítero que estava afastado. E eu tremendo, eu não conseguia entender o porquê que eu estava tremendo. Eu estava tremendo literalmente, cara. Eu olhei para esse presbítero e falei assim, cara, eu estou tremendo, o que está acontecendo comigo, moço? Eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida, eu estou tremendo. O que está acontecendo? Eu estou sentindo uma chama queimada dentro do meu coração. E os meus olhos, eu estou querendo chorar, cara, o que está acontecendo? Eu me lembro que ele falou com tanta autoridade, parece que ele lembrou naquele momento, ele lembrou da época que ele pregava a palavra. E ele falou comigo com tanta autoridade, ele falou para mim assim, olha, Thomas, durante todos esses anos que você estava no crime, usando drogas, se prostituindo, alimentando o seu coração com ódio, com maus pensamentos, a sua carne estava sendo fortalecida. Eu nunca ouvi o que ele tinha falado. A sua carne estava sendo fortalecida, a sua carne estava ganhando força. E o Espírito que Deus soprou em você, quando Ele te criou, o Espírito Santo, o Espírito que quer Deus, o Espírito que almeja por Deus, estava sendo oprimido pela sua carne. Mas hoje, cara, quando você cantou esse louvor, o Espírito e a alma que está dentro de você está enviando uma mensagem para Deus. E a mensagem que o Espírito está enviando para Deus neste exato momento é: Senhor, eu já não aguento mais viver essa vida. Socorro, eu não aguento mais. Quando ele falou comigo aquilo ali, eu desabei, cara. Eu comecei a chorar, entende? Porque era tudo que verdadeiramente estava acontecendo. E era o que estava camuflado, que você não tinha força. Até aquele start ali de Deus, né, mano? Isso, cara. Era justamente isso, André. Aí eu entendi que aquilo que eu senti dentro do meu coração, aquele sentimento de querer servir a Deus, era o Espírito que tinha soprado em mim. Entende? Mas só que quando eu estava no mundo alimentando minha carne, com os prazeres dessa vida, cara, eu estava oprimindo esse Espírito que queria Deus, que queria se aproximar de Deus. Sim. Entende? Eu oprimi essa vontade. E aí a minha carne estava sendo alimentada mais do que esse Espírito estava dentro de mim. Então a carne tinha muito mais força, cara, do que o Espírito. Entende? Aí eu me lembro, cara, que eu parei, comecei a chorar, entende? E a voz me visitou novamente. A voz me visitou novamente e falou assim: você vai entregar a sua vida hoje. Hoje você vai aceitar Jesus como Salvador. Vai mudar a sua vida.
e vai viver uma nova história. E eu ouvindo aquela voz, cara, passei por uma batalha, entende? E comecei a passar por uma batalha espiritual muito grande, a mesma batalha que eu passei na casa da minha tia, entende? O medo de querer entregar minha vida e de não conseguir, um receio E de... querendo ou não, você tinha de pessoas que estavam ali à sua volta, sempre tem aquela mentira de Satanás. Ah, eu não tô pronto hoje, né? Não estou preparado, era isso que eu acreditava. Deus, cara. ele pega coisa que não tá pronta. Quem tá pronto? Quem sabe do amanhã? Ninguém, se você for dar uma olhada, analisar, ninguém tá pronto. E as pessoas, quando você chega, não tô pronto ainda. Não tô pronto ainda, não. E nessa perspectiva, a pessoa nunca vai estar pronta. Nunca vai. Eu me lembro que o irmão, depois disso, cara, terminou o período de louvor, ele pregou uma palavra. E a palavra que ele pregou era sobre árvore cortada, não tem? Ao cheiro das águas, novamente crescerá. Ele começou a contar a minha vida ali. Ele contou o testemunho dele, entende? Ele falou, rapaz, que ele tinha desviado da igreja, viveu coisas maravilhosas, Deus usou, Deus deu uma família para ele, isso. E ele desviou dos caminhos do Senhor e o diabo tirou tudo dele. Roubou tudo que ele tinha, entende? E que naquele momento ele era como uma árvore cortada, mas ele tinha esperança que Deus novamente iria restaurar a vida dele. Aí ele liberou uma palavra. Ele falou assim, ei, você que está escutando a minha voz, eu quero dizer para você que hoje talvez você se encontre como uma árvore cortada. A sua vida está destruída. O diabo te pisoteou. Acabou com a sua vida. Mas eu quero dizer que a sua história não termina aqui. E da mesma forma que ao cheiro das águas, aquela árvore, ela voltou a crescer de novo e produzir frutos, Deus ele vai passar na sua vida, vai mudar a sua história e você vai ser restaurado por Ele. Você vai ser restaurado pelo Senhor. Começou a falar aquela palavra e aquilo foi entrando no meu coração. E a palavra de Deus, ela quebranta. Entende? Aí naquele momento, quando ele estava pregando aquela palavra, sabe o que eu estava vendo na memória? Eu pensei assim, poxa, minha mãe falou tanto para mim. Meu pai falou tanto para mim. E a palavra que minha mãe liberou para mim, que não entrou no meu coração. A palavra do meu coração. A palavra de muitas pessoas que não entrou no meu coração, veio o Senhor aqui dentro. Dentro de uma cadeia. Eu estou desbagaçado, destruído pelo diabo. Veio o Senhor e conseguiu entrar onde ninguém conseguiu entrar durante todo esse tempo. O Senhor conseguiu, cara, naquele momento, entrar no meu coração onde ninguém conseguiu entrar. Entende, cara? A graça foi atrás das grades, né, mano? A graça foi atrás das grades. E pegou lá dentro, num cantinho, dentro de uma cela tão pequena, menor que essa sala que nós estamos aqui. Era um lugar ali, cara, improvável, entende? Era um ambiente que não era propício para mudança, cara. Era um ambiente que eu não vou falar assim, que é, mas segundo os olhos da sociedade, é um ambiente de derrotado. Só está ali quem foi derrotado. E verdadeiramente, eu estava ali porque eu fui derrotado. Entende? Mas naquele ambiente, onde os derrotados se reuniram, cara, foi onde Deus me... Não acabou ali, né? Onde que Satanás pensou que ia colocar um ponto final. Deus foi lá e uma vírgula. Deus colocou uma vírgula e me pegou. E eu lembro do apelo do irmão. Ele terminou de pregação e fez o apelo. E foi um apelo tão histórico, moço, na minha vida, porque foi um apelo diferente, entende? Ele falou assim, eu vou fazer neste exato momento a você um convite, mas não simplesmente um convite qualquer. Eu não vou te convidar neste momento para uma festa de casamento, e nem muito menos para fazer uma viagem para os Estados Unidos. Não vou te convidar para roubar, matar, se prostituir, para destruir. Não vou te convidar para nada dessas coisas. Eu vou te fazer para você o maior convite que já foi feito na história da sua vida. Eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida para Jesus, a ter o seu nome escrito no livro da vida e a receber o Espírito Santo. E ele falou da seguinte forma, cara, eu não esqueço. Ele falou assim, eu vou te fazer o convite para receber o Espírito Santo. Ele disse assim, olha, o maior patrimônio que você vai ter na sua vida. Eu quero convidar em nome do Pai. Se tem aqui hoje uma alma que quer entregar a vida para Jesus e viver uma nova história, aonde você está? Dê um glória a Deus. E ele não me via, que é a cela 1, 2, 3, 4.
Então não dava pra ele me ver, Aham. entende? Só via a sombra da lâmpada que pegava e ele via a sombra. Aham. Então ele via que tinha pessoas ali. Entendi. E o pessoal estava participando do culto. Aí no nome do Pai ele fez. Eu olhei, batalha espiritual. De novo. Como você falou, eu não vou conseguir ainda no meu tempo, no meu momento, se eu fui no der certo. Eu não tenho tanta força para ir, rapaz. Eu não sei se eu vou conseguir me libertar dos meus vícios. Não sei se eu vou conseguir dar esse passo agora, neste momento. Aí, mas por outro lado, tinha uma voz que falava, vai, vou te dar força, você vai conseguir. Venha como está, né? Venha, rapaz, vai dar certo, vai dar certo. Eu passei nessa batalha, cara. Nessa batalha interior, era uma batalha psicológica interior. Entende? Em nome do Filho Jesus Cristo, se tem uma alma que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, ele disse assim ainda, feche os seus olhos e sem medo, dê glória a Deus. Na hora. Era o que eu estava falando. Nossa. Na hora. Na hora. E sem medo, deu glória a Deus. E o medo, as mãos suando, os pés tremendo. Aí quando ele foi fazer o último convite, veio uma voz. Ele falou da seguinte forma: é tudo ou nada. É pegar ou largar. Ou você entrega a vida agora para Jesus e vive uma nova história. Ou você continua na mesma vida medíocre de derrota que você estava vivendo. É tudo ou nada. Ou você pega a benção, ou você deixa ela passar e perde ela. Aham. Aí naquele momento, cara, quando ele fez em nome do Espírito Santo, tem noção, ele fez desanimado, entende? Porque ele fez no Pai, ele falou tão bonito o convite, fez no Pai, no Filho, quando chegou no Espírito Santo ele estava meio desanimado. Porque ninguém tinha isso. Ninguém tinha dado glória a Deus, eu falei assim, agora no último ninguém vai aceitar. Nossa, que doideira, velho. Aí ele fez, Doideira. irmãos, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Já falou sem empolgação nenhuma. Aí parece, André, que, cara, foi automático, me parece que foi como se fosse um robô. Eu levantei minha mão e disse, glória a Deus! Leão brador, né? Lembrador, glória a Deus! África. Glória a Deus, cara! Tem com o olho no pavilhão, moço. E no outro pavilhão não dava pra ver o culto, só pra ouvir o pessoal. O pessoal parou alto. Eu gritei alto, glória a Deus! Isso, Parece aquele aquele tipo de demônio, sabe? Saiu. Queimou tudo. Era um grito, cara, de desespero que eu tava na minha alma. liberdade, mano. É o grito da liberdade. Teve um grito da liberdade, né? Teve da independência. Mano, o grito da liberdade é uma coisa que, tipo assim, as prisões mesmo que realmente está sobre as nossas vidas, aquele momento ali, Ela cai por terra. quando o povo estava rodeando a cidade, Deus falou, vocês vão rodear, vocês vão tocar os instrumentos e vão gritar. Isso aí, vão derrubar. Mano, aquele grito da liberdade ali, porque eles estavam conquistando uma terra, aquele momento ali foi tudo ao chão. E eu vejo que esse grito foi o mesmo do povo. Naquele momento, porque a prisão não era aquela que estava na sua frente, aquelas grades. A prisão de demônios que tinha feito como decorrer desse tempo todo. Tava naquele momento caindo tudo por terra, mano. Tudo por terra, cara. E o glória a Deus, e deu glória a Deus, O irmão André. ficou assustado, né? O irmão, meu Deus! Aleluia! Bata a palma e glorifica o nome do Senhor! E glória, 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 que glória! E glória, parece que quando eu dei aquela glória a Deus, animou, irmão. Aham. Aí, André, entreguei, rapaz. Depois que eu entreguei aquela empolgação, sentei no canto. Mas agora eu vou abrir na sinceridade. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu não parei de fumar cigarro e nem parei de fumar maconha, eu parei de cheirar cocaína. Uhum. Mas nos primeiros dias eu não consegui parar, cara. Eu aceitei Jesus, mas eu não parei. Mano, e aí isso que você tocou agora, é para as pessoas que estão nos vendo, talvez você que está assistindo aí, você fala, André, eu quero aceitar Jesus, eu preciso aceitar Jesus, mas eu não consigo largar a minha cerveja, eu não consigo largar o meu cigarro, eu não consigo largar essa droga. Mano, quando você vem como você está, e você, mano, o Espírito Santo dentro de você, todas as vezes que você for colocar, o Espírito Santo me liberta disso aqui, porque você queria. Todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre, ele pergunta, você quer? Teve uma vez que ele chegou perto do cego e falou assim, você quer? É claro que eu quero enxergar.
Quanto você quer, se você fuma você fuma 16 cigarros por dia, amanhã você vai fumar 15, o Espírito Santo vai te ajudar. Depois da manhã você vai fumar 14, 13, 12. E sabe o que me chama a atenção, mano? Que no testemunho do Tales ele falou isso. Falou, Deus, se você tem um projeto comigo mesmo, eu vou ler a Bíblia, vou fumando meu baseado aqui, vou tomando minha cachaça, vou tomando meu whisky. E ele falou, mano, que ele lê na Bíblia, baseadão ali, e o whiskyzão assim do lado assim. Quando ele terminou de ler a Bíblia, naqueles dias, naquele processo todo, ele estava liberto. Glória a Deus. Então, você que está me assistindo aí, talvez você seja uma pessoa que está preso no álcool. Deixa eu te falar com você. Se você não tem condição de largar, tem pessoas que Deus faz e larga tudo de uma vez. Mas cada pessoa tem sua estrutura. Cada pessoa tem sua particularidade. Então, se você não... Senhor, todas as vezes que eu vou colocar a mão, me liberta disso aqui. Deus, faz a tua vontade. E o Espírito Santo, não é o Thomas, não é o André que vai convencer você. O Espírito Santo vai te convencer, porque é ele que convence do pecado. Vai parando com isso aí, cara. Vai parando. E foi exatamente o que aconteceu com você, né, cara? Aconteceu comigo. Você não parou, mas todas as vezes que você estava ali naquele ambiente ali, você perdia mais a vontade de parar. Isso, cara. Eu perdia mais a vontade de fazer. Uhum. Eu naquele ambiente, cara, saí da triagem do Marcelo. O ambiente também é muito importante, né, cara? Isso. Cara, e todo mundo ali fumava cigarro, fumava maconha. O ambiente ali, né, André, era propício para mim não parar, entende? Uhum. O ambiente era propício para mim continuar. O papo era de criminalidade, pessoas com ódio no coração, pessoas ali, cara, que haviam sido traídas, que a família abandonou, pessoas que houveram decepções na vida. Então, o ambiente, o papo ali, conversado dia a dia, era só papo assim, entende, cara? Era papo que alimentava ódio no seu coração, que alimentava a revolta dentro de você. As pessoas fumavam, as pessoas tinham esse desejo de sair, não mudar, de matar. Então eu estava num ambiente, cara, que não era propício para mim mudar, entende? Não era propício. Mas dentro de um ambiente que não era propício, Deus foi fazendo uma obra na minha vida. Eu me lembro que na cela que eu estava não tinha culto, eu estava fumando cigarro e maconha. Eu aceitei Jesus e estava fumando cigarro e maconha. Eu achei que quando eu aceitasse Jesus naquele momento, tudo ia acabar. A tristeza, a angústia, tudo o desejo de fumar ia parar, cara, mas não parou. Eu ainda senti desejo de fumar. Eu ainda sentia desejo, cara, de fazer o mal para as pessoas. Eu ainda tinha mágoa, rancor, ódio no meu coração. Eu ainda tinha, cara, aquele desejo de continuar na vida errada. Tinha tudo dentro de mim, entende? Eu aceitei Jesus, mas ainda estava tudo aqui dentro, entende, cara? Tava tudo aqui dentro. Eu estava passando por um momento difícil, cara. Porque eu estava sentindo uma tristeza, uma angústia, uma depressão muito grande. Entende? O diabo dentro da prisão colocou dentro do coração o seguinte: que a minha esposa aqui fora estava me traindo, que eu ia perder minha família. O diabo colocou no meu coração que eu ia aguentar pagar 6 anos de cadeia. O diabo colocou no meu coração todas essas coisas, que eu ia ser abandonado pelos meus pais, que eles iam me desprezar, entende? Desfazer de mim, me desamparar. Então tudo isso vinha na minha mente martelando, e eu estava sendo perseguido demais. Eu pegava uma Bíblia, cara, colocava no meu peito e deitava no cantinho da cela assim. E eu me lembro que o pessoal da cela tinha mais ou menos 20 presos. O pessoal passava, olhava para mim, uns diziam assim: o que mulher não faz com homem? Olha pra você ver, o cara tá sofrendo por causa de mulher. Isso machucava mais meu coração. Outros diziam assim: tá vendo, rapaz? O crime não é o crime. Tá vendo? Se não aguenta o crime, pra que continua no crime, rapaz? É isso que eu não aguento ver. O cara não serve pra gozo e continua no crime. Aquilo batia lá no orgulho, lá no ego. Aquela parada que assim, de levar desaforo, aquele negócio todo. Isso. Aí outros passavam, cara, e falavam assim: olha, cara, esse cara não vai aguentar chegar até o fim. Eu tenho muitos anos que eu falo, vai tirar a vida dele. Vai tirar a vida dele, cara. Eu já vi pessoas sofrendo menos do que ele, tirando a própria vida. Esse cara vai tirar a própria vida, esse cara não vai aguentar chegar até o fim. Então estava sendo liberado para minha vida muitas palavras negativas, entende, cara? Muitas palavras negativas, de maldição, e aquilo estava me deixando entrar no meu coração, entende?
Eu sentava perto de uma pessoa para bater um papo, o cara falava para mim, perdi minha esposa me traiu, rapaz, não aguentou ir até o fim comigo, cara. Ele acabou me traindo, e aquilo começava a entrar no meu coração. Porque eu achava que se acontecer com aquele rapaz, da família abandonar ele, ia acontecer comigo também. E eu deitava na cama e começava a ser perseguido em sonhos durante a noite. Tinha muito pesadelo, cara. Eu tinha pesadelo com espíritos malignos vindo, comendo minha barriga. Eu vomitando varejeira, comendo varejeira. Eu tinha visões, cara, durante a noite, de eu acordar 10, 20 vezes se perturbado, de espíritos malignos me perseguindo, cortando meu braço, cortando meu pescoço, entende? Eu estava sendo obra de macumbaria, macumbeiro fazendo macumba para mim, colocando meu nome. E essa perseguição, cara, eu tinha sonhos com cobra, o diabo tinha colocado no meu coração o seguinte, que sonhar com cobra era traição de esposa. Entende? Por quê? Eu tive um sonho com a cobra uma vez e eu fui consultar um cara do mundo. Eu fui pedir conselho para uma pessoa que estava no mundo. E perguntei para ele assim, cara, o que significa sonhar com cobra? Ele falou assim, sonhar com cobra é traição. Aí o diabo colocou na minha mente que a minha esposa estava me traindo porque eu estava sonhando com cobra. E desde aquele dia, toda noite eu sonhava com cobra. Toda noite eu sonhava com a minha esposa me traindo. Toda noite, toda noite. Aí teve um rapaz que eu fui falar para ele sobre esse sonho. Ele olhou para mim e falou assim, cara, ali na cadeia, nos primeiros dias que eu tinha aceitado Jesus, eu estava fumando cigarro, maconha. Ele falou assim, cara, deixa eu falar com você. Sonhar com cobra é traição. Eu vou falar com você, moço, não venha não. Quando sonha com cobra assim, a esposa está traindo, está com outro homem lá fora. E eu não estava tendo visita da minha esposa, aquilo entrou no meu coração, André. O diabo colocou no meu coração de tirar na própria vida, que não ia aguentar a pressão não, dentro da cadeia lá, né? Dentro da cadeia. O diabo colocou no meu coração o seguinte, quando os presos da cela saem com o banho de sol e os agentes penitenciários saírem para fazer a rotina deles, você vai pegar esse lençol, vai fazer uma Tereza, vai dar uma Tereza, tipo uma trança de 3 dobras, e vai colocar aqui nessas grades e vai tirar a própria vida. Nossa. Colocou isso na minha mente, entende? E eu estava esperando o momento, cara. Quando chegava o momento, eu não tinha força para fazer. Eu tive um sonho durante a noite. Deus me visitou durante a noite e me falou claramente, falou assim, olha, Thomas, foi feito. Ele falou, só ouvi a voz, não tem? Mais nada. Ele falou assim, foi feito um trabalho de macumbaria para você tirar sua própria vida dentro da cadeia. E o trabalho que foi feito é o seguinte, o trabalho que foi feito é para ninguém te matar aqui dentro, ninguém vai te matar aqui. Você mesmo. Você mesmo. Vai se automutilar, né? E se matar. Porque a pessoa que fez essa obra para você está com um ódio muito grande de você e quer que você mesmo se mate aqui dentro de tanto sofrer. Aquele episódio anterior que você comentou, né? Naquele episódio anterior. Agora olha o que aconteceu. Aí a voz falou comigo assim, olha, você aceitou Jesus. Você deu um passo. Mas eu quero que você dê mais um passo de fé. Essa tristeza, essa angústia, essa depressão que você está sentindo, só vai sair de uma vez por todas quando você parar de fumar cigarro e maconha. Porque quando você continuar fumando cigarro e maconha, essa tristeza vai continuar, porque isso é uma brecha que você vai estar dando para o diabo entrar na sua mente. Nossa, aí foi mais pesado, hein, mano? Foi, cara. E acordei. Eu precisava dar um passo de fé para parar de fumar o cigarro e a maconha. Que essa depressão, essa tristeza, essa angústia ia sair. Aí acordei. E acordei, rapaz, aquele receio, tem? Poxa, eu não vou conseguir, moço. Não vou conseguir parar de fumar, já tentei várias vezes, não consegui, eu não vou conseguir. Porque eu tentava, ficava um dia, 2 dias e voltava de novo. Aí passou a semana, eu me lembro que nós chegou na sexta-feira, eu senti no meu coração, nenhuma voz me visitou, mas eu senti no meu coração de fazer um propósito de jejum e oração de 3 dias. Mas não ficar sem comer e sem beber água, não esse jejum. O jejum que eu senti no meu coração de fazer... Droga e cigarro. Isso, ficar 3 dias sem fumar cigarro, sem fumar maconha e sem falar telefone. Porque dentro da cadeia é proibido falar telefone. Inclusive, o sistema carcerário impede que telefones entrem dentro da cadeia.
Então era uma proibição, não pode entrar. Os presos, eles conseguiram de alguma forma burlar o sistema e levar aparelhos telefônicos lá para dentro. E nem me convém falar a forma, cara, porque era uma forma muito grotesca, cara, a forma que ele levava o telefone para dentro. Entende? E o seguinte, era proibido pelos guardas, então eu já sabia que, por eu estar na palavra, eu não podia falar no telefone, entende, cara? Porque era proibido pelo sistema, e quem era pego ficava mais um ano de cadeia. Então eu senti meu coração ficar 3 dias sem fumar cigarro, maconha e sem falar no telefone, na cadeia. Assim eu fiz, entende? Comecei na sexta. Cara, que batalha eu passei. Quando eu tomava um café, quando eu comia, Dava aquela sentia vontade de fumar. E aquela tristeza, o pensamento na esposa. Aí eu lembrava que eu fumava um baseado, aliviava um pouco. Aí eu queria fumar um baseado, queria fumar uma maconha. Queria ligar na minha esposa. E o diabo colocando, tá te distraindo, ligue para saber onde ela tá, tá te distraindo, isso, aquilo. E eu queria ligar para minha esposa para saber onde que ela foi, onde que ela tava, para o quê? Para mim ter a certeza que ela não tava me traindo, cara. E aquela batalha foi sexta, venci. Foi sábado, venci. No domingo foi mais pesado, cara. Porque duplicou, cara, a tentação, o desejo de fazer. E venci domingo. Na segunda-feira, eu entreguei o jejum. E falei assim, hoje eu vou fumar um boró. Eu fui lá no cantinho, peguei uma sacola de boró, de cigarro. E boró, aquele pretinho, né? Pretinho, rolão. Sabia preto? Peguei aquele rolão, quando eu tirei o rolão, quando eu coloquei na mão pra mim fumar, só que esse caroção a gente não fuma, sabe? Só caroço, cara. Eu peguei essa sacola, só caroção, cara. Aí eu olhei e falei assim, poxa, rapaz. Aí eu senti um arrepio dentro do meu, um arrepio do óculos na cabeça e tá falando dos pés. Aí veio a voz de novo. A voz falou comigo assim, a partir de hoje, você está liberto. A partir de hoje, você não fuma mais cigarro. Você está livre. Eu comecei a chorar dentro da cela, rapaz. Os rapazes que estavam do meu lado olharam para mim. E eu chorando, rapaz. Eles perguntavam assim, ô Thomas, o que está acontecendo? Você fica assim, não, rapaz. Calma, vai passar o sofrimento. Aí eu olhei e falei assim, rapaz, é eu e Deus aqui, meu irmão. Você não vai entender se eu te explicar. E eu chorando, cara. Eu chorando, entende? E desde aquele dia eu parei. Aí eu parei, desde aquele dia, cara, eu recebi uma força tão grande, não tem? Porque aquela experiência que eu tive com Deus, não tem? Me deu tanta força, cara, que eu consegui parar de fumar cigarro e maconha. Eu parei naquele dia, entende, André? Você perdeu totalmente a vontade. Eu tinha vontade, entende? Mas eu tinha, a minha força que eu tinha... O espiritual era maior. Era mais forte do que a vontade, entende? Então, aquela força que eu tive daquela experiência com Deus, cara, foi tão forte que a vontade que eu sentia não era comparada àquela força, entende? Todas as vezes que eu sentia vontade de fumar, eu trazia na memória aquela experiência que eu tive, cara. Aí eu não sentia, eu tinha vontade, mas eu conseguia rejeitar, não tem, cara? Sim. Aí eu comecei, aí entra algo interessante. Aquela tristeza, aquela depressão foi embora. Eu tava tendo paz, cara. Eu deitava tranquilo, acordava tranquilo. Eu deitava tranquilo, acordava tranquilo. Eu dormia tranquilo. Os pesadelos foi embora. Os pesadelos foram embora, cara. Não tem? Aquelas perturbações durante a noite foram embora. Aqueles pensamentos, cara, batalha, foram tudo embora. Aí eu comecei a ser livre dentro da cela. Aí eu já comecei a brincar com o pessoal, já tem me soltar, sorrir. Aí o pessoal percebeu, assim, pô, aconteceu uma coisa. Então você é diferente, tá sorridente, o semblante tá diferente. E desde aquele dia, cara, eu tive uma paz dentro de mim. Aí, olha que interessante, chegou um cadastro para mim lá, da minha tia que era macumbeira. Quando esse cadastro chegou lá para mim, da minha tia que era macumbeira, eu olhei, cara, eu falei assim, eu vou rejeitar. Minha tia macumbeira vai entrar aqui, vai falar um tanto de coisa do crime, eu vou rejeitar. Mas só que eu senti bem no meu coração queimando o desejo de aceitar o cadastro para ela vir me visitar. Aceitei o cadastro, ela veio. Na primeira visita que eu tive com a minha tia macumbeira, cara, eu tava com a paz interior tranquilo.
Entende? Macumbaria, essas coisas não me assustavam mais, cara. Eu tava livre, tava tendo fé em Sua Deus. mente tava liberta, né, mano? Liberto, eu tava preso, cara. Meu corpo tava preso, mas meu espírito não. Eu tava atrás das grades, cara, mas eu tava tendo paz. Graças a Deus, eu tô cansado. Inalcançável. Enquanto eu olhava para uns ali sofrendo, que eu tava sofrendo antes, eu olhava e falava assim, poxa, pai, se esse rapaz entendesse o que eu estou entendendo, e se ele vivesse o que eu estou vivendo hoje, ele seria muito mais feliz. Aí foi. Na primeira visita que ela fez, ela falou assim, olha, Thomas, eu vou falar para você o que está acontecendo. Aí ela chegou para mim e falou assim, Thomas, eu tenho que falar para você o que está acontecendo. A mãe de Santa, do centro de Macumba, lá do Santo Tarcísio, me ligou. E ela me disse a seguinte coisa, que a sua foto e o seu nome tá na mão de uma estátua chamada Sete Catatumba. E fulano de tal falou o nome da pessoa que era o que eu já sabia. Todos os dias ela vem aqui e faz um trabalho caríssimo. E em volta da estátua de Sete Catatumba é 7 mãos, não tem? E na 7ª mão é 7 catatumbas, é para a morte, entende? Porque eles acreditam que 7 catatumbas, 7 palmos para baixo. Entende? Então é macumba para morrer. É macumba para morte, entende? Então quando se faz um trabalho para uma pessoa envolvendo 7 catatumbas, é para morte, cara. Entende? Morte. E minha foto estava lá, o meu nome estava lá, a mãe de santo me conhecia minha tia, e entrou em contato com a minha tia pelas coisas que eu te falei, do envolvimento, esses pais de santo. Então me conhecia. Ligou, a mãe de santo ligou para minha tia e falou assim, e falou que meu nome estava lá. Entende? Que meu nome estava lá, com minha foto, falando de tal, ia fazer um trabalho caríssimo. E que agora é algo forte, cara. Para desfazer aquele trabalho, teria que comprar isso, aquilo outro. Tinha que comprar algumas coisas para ofertar em sacrifício a esses 7 catatumbas, para ele aceitar essa oferenda, não tem? Para quebrar, para ele desfazer o trabalho que estava sendo feito para mim. E o que tinha que pagar para comprar, para fazer o sacrifício, era muito caro, cara. Mais ou menos. Dava mais de R$2.000, irmãos. Para comprar todo o material para desfazer o trabalho, entende, cara? Era mais de R$2.000. Ela foi minha mãe e falou pra minha mãe, olha, Patrícia, o trabalho é esse, tem que comprar isso, aquilo, outro, para tirar. E a macumba, que foi feita, a macumba, Deus falou comigo, é que ninguém vai bater lá dentro. Ele mesmo vai tirar a própria vida, e foi o que Deus falou comigo em visões, pelas madrugadas da mesma macumba, cara. Aí minha mãe, como não servia a Deus, não tinha conhecimento de Deus, ela acreditou que deveria pagar, entende? Nossa, ela comprou os trem. Não comprou, olha pra você ver, ela não comprou. Ela não comprou porque Deus não permitiu, entende? Não permitiu. Aí minha tia foi lá e falou pra mim tudo. Eu já tava com a paz no coração, já tinha uma palavra no meu coração sobre macumbaria. E ela veio, tem que pagar tal. Aí minha mãe, mano, fala pra sua mãe, eu vou levar sua mãe no lugar, nós vamos comprar isso, nós vamos lá no Sem Macumba, nós vamos dar a munição do trabalho e vamos desfazer. Porque o trabalho é esse. E eu lembrei que Deus falou comigo. Só que eu tava com uma fé tão inabalável em Deus, uma confiança tão grande no Senhor, cara, que aquilo que ela falou comigo não colocou medo no meu coração, não colocou, e pelo contrário, me deu mais fé ainda. Mais fé para acreditar que Deus pode, né? Que Deus pode. E eu senti uma ousadia de abrir minha boca e falar para ela, cara, o que estava dentro de mim, o que estava queimando dentro do meu coração. O que estava queimando dentro do meu coração, sabe o que era, cara? Era de chegar para ela e falar com ela assim, olha minha tia, deixa eu te falar para você, foi feito um trabalho de macumbaria para mim tirar minha própria vida. E eu não desacredito que foi feito, eu sei que foi feito mesmo. E eu acredito que macumbaria pega na pessoa mesmo, porque pegou em mim. Mas eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, aceitei o Senhor como Salvador, fiz um propósito com Ele, Deus me libertou de tudo aquilo que me escravizava, me aprisionava.
eu hoje sou livre e não precisa pagar nada, comprar nada, porque o preço já foi pago, Jesus pagou. Nossa, mano. Aí ela ficou estressada naquele momento, ela não aceitou aquilo que eu falei, entende, cara? Ela não aceitou, ela não aceitou. Se fosse simplesmente aceitar Jesus e quebrar, seria fácil demais. Não é fácil assim, não. Aí falou, Thomas, eu já vi pessoas morrendo por esses mesmos trabalhos que foi feito para você, rapaz. Se você não pagar o preço para comprar as coisas, para desfazer o trabalho, você vai morrer aqui dentro. Você vai morrer. Você tem que pagar, você tem que comprar as coisas, você tem que fazer. Eu lembrei de uma palavra que estava queimando, meu. Porque Deus já tinha me preparado para aquele momento, sabe, André? Como você passou de estar. Eu tinha te dado estrutura, né, mano? Estrutura, me preparou. Quando chegou aquele momento, eu já estava preparado para aquilo ali, cara. Porque Deus nunca, eu tenho experiência com Deus, Deus nunca me permitiu passar por uma coisa, entende? Sem antes me preparar, me dar uma palavra, entende? Ele me dá uma palavra, quando chegar o momento eu tenho a palavra. E ele me dá uma palavra lá em Números, se eu não me falo a memória, 23, 19, contra Jacó não vale encantamento. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha tia, a Bíblia está escrito que contra Jacó não vale encantamento, não vale feitiçaria nem macumba. Então eu sou da descendente de Jacó, eu sou um israelita. Eu sou do povo de Deus, da família de Deus, e o Deus que eu estou seguindo aqui dentro é muito maior do que a mãe de santo, o pai de santo, do que os deuses que eles estão servindo. Então eu acredito hoje que se o meu nome ainda está escrito lá no centro de Macumba, pode até estar, mas meu nome está escrito no livro da vida, que é um livro muito maior do que o centro de Macumba. A minha foto pode até estar lá no centro de Macumba, na mão dos sete catatumbas. A Bíblia fala que ele tem o nosso nome grifado na mão dele. Eu estou na palma da mão de Deus. Eu estou na palma da mão de Deus e da palma da... E eu sei de uma coisa, acho que Deus que impedirá. Da palma da mão do diabo, Deus me arrancou. Da palma da mão do homem, eu tenho marcas de tiro. Deus me arrancou. Mas da palma da mão dele, não existe macumba, não existe diabo, não existe homem nenhum que me arranca. Então eu estou na mão de Deus, que é o mais poderoso de Tava na todos. autoridade mesmo, hein? Tá, cara, Se eu tivesse aí com uma pila ali, os agentes tinham vindo tudo. Não, mas tava só respeito. Só respeito. Ele foi pra todo mundo a autoridade. Sim. Eu tava na autoridade, cara. Eu tava sentindo. Parece que quando ela chegou, eu senti uma graça, moço, me envolver, cara. E a unção do leão entrou. Rapaz, eu falei coisas que depois eu parei pra pensar assim, poxa, como é que eu consegui falar tudo aquilo? Tava sendo influenciado pelo Espírito, né, mano? Aí eu lembrei que Jesus falou pros discípulos, olha, não se preocupe com o que vocês vão falar na frente do Sinédrio. No momento, vai ser dado a vocês o que vocês devem falar. Naquele momento que você sentiu que você estava nesse momento, que o Espírito Santo estava colocando a sua boca. Eu tava só liberando, moço. Só saindo. Nada daqui. E quando ela percebeu que não poderia me convencer, ela foi embora. Aí eu comecei a fazer obra na cadeia, senti uma paz interior. Comecei a dedicar minha vida a fazer a obra, ganhar almas lá dentro, cara. Fiquei 1 ano e 8 meses no cadeirão. Você tinha culto lá dentro, né? Eu era o único crente do bloco D. Tinha crente do pavilhão B, do de cima. Do pavilhão B que eu tava, eu era o único crente. O Marcão tava no bloco O Marcão tava no bloco crente, mas o Marcão ainda não servia a Deus. Aham. Ainda tava no mundo, entende? Entendi. O Marcão começou a servir a Deus comigo lá na penitenciária. Eu cheguei até ele, já servia a Deus, ele chegou até mim. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu falei, vamos, moço. Eu já tinha muito tempo na obra já. Sim. Aí nós servimos a Deus na penitenciária. Eu fui de bonde para penitenciária. Cheguei dentro da penitenciária, cara. No pavilhão 2, tinha 3 irmãos lá só. E começamos a fazer a obra de Deus lá dentro, cara. E foi bacana. Aí, então, e na penitenciária eu comecei a fazer a obra. Tinha 3 irmãos, comigo 4. Eu, o Marcos Vinícius, o irmão Fernando e o Fanuel. O Fanuel era o dirigente. O Fanuel, que era o nosso dirigente, se afastou. Aí eu, o Marcos Vinícius, que é o Marcão, e o Fernando, nós começamos a obra. Passado o tempo, o Marcão desceu pro pavilhão dele, eu fiquei, o Fernando. O Fernando foi embora e Deus mandou mais uns obreiros, entende? Pra Seara. Sei que ao todo tinha de 4 a 5 irmãos. Começamos a fazer a obra, pregar, evangelizar. Como eu tenho muita experiência no mundo crime, cara, o processo que eu passei, então eu tinha uma autoridade para
para trabalhar com aquele povo que estava no mundo, entende, cara? Eu sabia como abordar, como Porque na chegar verdade até você já eles. tinha passado o que eles estavam passando, né, mano? Isso. Então eu sabia como chegar, como abordar. Eu sabia entender, compreender o que eles estavam passando, cara. Então eu comecei a fazer a obra, e, cara, Deus foi levantando obreiro. Eu me lembro que um dia Deus resolveu levantar alguns obreiros. E eu orava a Deus para levantar obreiro lá dentro. Eu estava com 2 anos e meio servindo a Deus. E eu orei muito a Deus para Deus levantar obreiros da vida penitenciária, para a gente saquear aquele lugar, moço. Para a gente revolucionar a penitenciária. Eu queria sair daquele lugar, cara, mas deixar um legado para as pessoas que estavam ali. Que independente do lugar, independente do passado, cara, a gente podia sim servir a Deus com sinceridade. A gente podia sim fazer um legado, a gente podia sim ser um servo sincero com Deus. E eu servindo a Deus, lá dentro do Pavilhão 2, eu comecei a pregar, evangelizar, e houve uma certa vez que entrou uma epidemia na Terra, cara. A pandemia, né? Em 2020, se não falo a memória, Isso. né? Aí eu lembro que o diretor, juntamente com os agentes da GI, que é o Grupo de Intervenção Rápida em caso de rebelião, eles entraram no pátio do pavilhão. Tinha na faixa de 91 celas. Tinha na faixa de quase 500 presos. Uhum. Era um paredão, cara. E o GI, juntamente com o diretor, entrou. E o diretor anunciou para todos os presos e disse assim: olha, escutem que a partir de hoje eu quero trazer um anunciado a vocês. Existe uma epidemia, uma doença que está se alastrando, o diretor falando, sobre toda a terra. E essa epidemia está matando muitas pessoas. E está contaminando, e a gente ainda não tem uma vacina, uma solução para imunizar vocês. Então nós vamos, a partir de hoje, cortar a visita. Não vamos mais permitir com que os visitantes lá de fora venham aqui para dentro. Porque eles podem ser infectados lá fora e trazer a doença aqui para dentro. E a gente não tem o controle. Cara, quando o diretor falou isso, foi embora. Porque o ponto fraco do preso é a visita, não tem? Tirar a visita. É a visita é o que ajudava os presos a continuarem até o fim. É ver a família, ter notícia da família. Então quando o diretor tocou na família, cortou a visita, não pedindo os presos de ver a família, cara, o diabo entrou em cena e colocou, na mesma hora, o diretor saiu, foi coisa de 2 minutos. O diabo já fez um reboliço lá naquele lugar. Eu me lembro que meu filho tinha nascido, eu tinha um visitante com minha esposa, e os guardas tinham me tirado naquele dia, entende? Para registrar o meu filho. Mas só que o que acontece? Eu acabei não indo, eles acabaram cortando por causa da epidemia. E eu fiquei no pátio juntamente com 5 faxinas, que ficam responsáveis de limpar o pavilhão, o bloco, e também de pagar as alimentações. E eu tava ali com eles, com eles eram 6 ao todo. Eu me lembro que o diabo foi jogando os presos, sacudindo, batendo na capa, dizendo: a partir de hoje, nós vamos mostrar para o sistema que quem manda aqui na prisão são os presos, é a massa carcerária. Nós vamos virar essa cadeia, nós vamos quebrar os cadeados, nós vamos dar prejuízo para o sistema, vamos quebrar tudo, cadeia, o que vocês acham? Aí começou, cara, é isso mesmo, meu fecho, vamos quebrar a cadeia. E sacudiu. Aí chamaram um cara que tinha por vulgo nem bola gato. Era um cara que tinha matado mais de 20 pessoas, cara. E ele tinha um espírito demoníaco de ódio, ele não tinha medo de nada. Eles chamaram. Esse cara chamava, o líder era Bichão. Esse cara que chamava Bichão era um cara que tomava a linha de frente, sabe, das coisas. Das rebelião. Chamou, falou assim: a serra tá aqui, você vai serrar um pirulito pra gente focar os cadeados. E foi lá e serrou, cara, não tem? Um ferro, barra de ferro, para focar o cadeado. Ele foi lá e serrou, intocou ela na cela. E o povo começou a tirar a faca, não tem? Faca daqui, faca dali. O povo já começou a se armar para quebrar a cadeia, para fazer uma rebelião naquele lugar. Entende? Porque eles não aceitaram cortar a visita. Aí naquele momento eu fiquei com medo, a cadeia sacudindo, o ambiente ficou pesado, era palpável, os espíritos malignos, não dá pra você tocar neles ali, cara. Aí naquele exato momento, André, veio o medo no meu coração, eu comecei a questionar Deus. Eu perguntei: Senhor, o porquê que o Senhor me permitiu estar aqui no pátio? Porque se esses presos estourarem os cadeados, os agentes da AGI vão entrar, Senhor,
Sem querer saber de nada. Sem querer saber se eu sou crente, se eu não sou. Vou entrar com tiro, vou entrar com porrada, com bomba. Vamos soltar o cachorro aqui no pátio. Eles soltam, não tem? Solta os cachorros. Solta os cachorros. Eles vão me Nossa. rasgar eu todo aqui, Senhor. O que vai acontecer comigo, Pai? Por que o Senhor me permitiu passar por isso, cara? Eu estava sendo tentado, cara, a um nível de medo tão grande, André. Entende? Aí o Espírito me visitou. Eu senti um arrepio do alto da cabeça até a planta dos pés. Uma voz falou comigo assim: "Olha, você vai fazer algo. Eis que eu te dou autoridade para pisar." Vamos lá. Pastorzão, tranquilo? Beleza? Eu te dei autoridade para pisar na cabeça de serpente, para pisar em escorpiões. E se porventura beber algum veneno, não te fará mal algum. Eu te dei autoridade. Você vai fazer algo aqui agora. Você vai passar de cela por cela. O diabo planejou virar a cadeia e ter um mar de sangue aqui nesse lugar. Mas você vai passar de cela por cela e vai profetizar. Você vai repreender todos os espíritos malignos, espírito de rebelião, espírito de morte. E você vai liberar uma palavra para esse povo. Eu falei, mas eu sozinho? Aí Deus falou comigo: você pensa que está sozinho, mas eu tenho acampado anjos ao seu redor. Vai com essa tua força, eu vou te usar. E eu fui passando, cara, na primeira cela eu colocava as minhas mãos para dentro da cela e falei assim: irmãos, eu tenho uma palavra aqui. E deixava a palavra e falava assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo o espírito de rebelião que vem deste lugar. Todo o espírito de morte está repreendido agora em nome de Jesus. E no nome do Senhor Jesus Cristo, sai todo o mal. E aí, parece que é de cela por cela, cara. Tinha cela que chegava, os caras viravam, eu chegava. Irmãos, Deus abençoe. Aí eles olhavam para mim assim: ô, irmão Thomas, eles me chamavam de irmão Thomas. O irmão Thomas, pega a camisa, pegava a camisa, vestia, abaixava a cabeça. Cara, sabe o que eu estava sentindo naquele momento? Eu estava sentindo que quando eu chegava ali, cara, eu chegava como se fosse uma autoridade tão grande, André. Entende? Como se eu fosse uma autoridade tão grande que chegava ali, cara, que os caras vestiam a camisa e abaixavam a cabeça, só para ouvir o que eu ia falar. Pois é, mano, submete, né, mano? E fui repreendendo, fui na sub-6, cara. Estendi as minhas mãos ali, deixei uma palavra, repreendi. E com tanta autoridade fiz um apelo, 6 almas, sim, meu Senhor. Nossa, na rebelião, mano. Na rebelião. Para virar, não tinha estourado ainda. Fui na suíte 9, na suíte 9 era um ninho, era onde estava com as facas, com pirulito, porque era um suíte isolado. Eu cheguei lá dentro, estendi as minhas mãos para dentro da cela e falei assim: irmãos, tem uma palavra para vocês, posso deixar? E eles, o irmão Thomas, pegaram a faca, esconderam, abaixaram a cabeça, vestiram a camisa e esperaram. Eu repreendi o mal, cara, deixei a palavra e com tanta autoridade fiz o apelo. Mais 6 almas. Você precisava estar ali, né, mano? Eu precisava estar ali. E a rebelião que o diabo tinha preparado acabou. Aí eu pensei assim: poxa, Senhor, eu comecei a chorar com Deus, não tem na cela, porque eu estava me sentindo indigno daquilo que foi feito através de mim. Falei: Senhor, eu sou um só homem, tem 2 anos e 6 meses que eu abandonei o crime, que eu abandonei as drogas. Eu não tenho tanto conhecimento assim e não tenho muita experiência com o Senhor, mas o Senhor me levantou dentro da penitenciária, dentro da cadeia, e me usou para resgatar hoje 12 almas. Pai, eu cheguei ali, pai, as pessoas abaixavam a cabeça para ouvir o que eu ia falar. Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E começava a chorar, cara, sabe? E sentindo merecido daquilo que foi feito. E passou o tempo, fui para o semiaberto, cara. Depois de alguns anos, fui para o semiaberto, fiz uma obra lá. Você dá pausa. E tem um testemunho de macumbeiro, cara, que eu ganhei para Jesus lá, mas você quer pular? Porque não, vamos a partir disso aí. Só a rebelião mesmo já foi. Beleza. Bacana. Aí, cara, graças a Deus, saí da cadeia penitenciária, ganhei meu alvará, ganhei minha liberdade. Cheguei no meu pai, a primeira vez que eu cheguei no meu pai, eu me lembro o seguinte: que a visão que meu pai tinha de mim era daquele cara drogado, aquele cara com semblante fechado, daquele cara que não conversava com ele. Quando eu cheguei a primeira vez, eu olhei dentro dos olhos do meu pai. Quando eu olhei dentro dos olhos dele, porque eu não olhava nos olhos dele, eu sempre olhava de lá. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim: pai, o senhor está preparado para recomeçar? Porque durante todo esse tempo que eu estive dentro da penitenciária, eu estava sonhando por esse momento aqui, para chegar aqui e fazer tudo diferente. Se eu fui um filho para o Senhor, pai, que dei desgosto
Hoje eu quero ser um filho que dá orgulho pro Senhor. A partir de hoje eu quero recomeçar com o Senhor. Nossa, muito forte. Ele olhou para dentro dos meus olhos e falou assim, filho, hoje eu percebi que você verdadeiramente mudou. Você é um novo homem. Você é uma nova criatura. O seu jeito de conversar mudou. O seu semblante mudou. A forma que você me olha mudou. E as suas atitudes mudaram. Ele me deu um abraço. O abraço que meu pai me deu naquele momento, cara, um abraço que eu nunca tinha recebido dele. Foi um abraço tão forte, sabe? E naquele abraço, cara, não precisou dele falar muita coisa, eu senti. Tô orgulhoso, filho. Um abraço Tô vale orgulhoso mais de que você. mil palavras, né, mano? Vale mais do que mil palavras. É minha mãe. Minha mãe, quando me viu, ficou só alegria, cara. Aí eu lembrei do Thales Alberto. A minha festa hoje é cheia de sorrir. Mas olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez comigo. Nossa, é muito forte, mano. Cara, e minha esposa? A visão que minha esposa tinha de mim. Um cara ciumento, um cara que batia, um cara possessivo. Quando eu comecei a ter um relacionamento com a minha esposa dentro de casa, não tem? Cara, foi outro ambiente. Minha esposa, no começo, ela ficou até um pouco sem acreditar no que estava acontecendo, entende? Porque aquele homem que matava, que roubava, que destruía, que maquinava o mal, Agora a gente tava trazendo vida, que né? estava trazendo vida, que a palavra que saiu da minha boca era só sonho, projeto de crescimento, era salvar a alma, era amar as pessoas. E aquilo trouxe um baque para minha família, trouxe sabe, cara, um choque para todo mundo que estava ao meu redor. Entende? Eu escutei o meu tio falando comigo uma certa palavra e disse assim, verdadeiramente, o menino mudou. O menino é uma nova criatura. Porque eles esperavam eu sair para ver se realmente eu tinha mudado. E quando eu saí, cara, as minhas atitudes mostraram para a minha família, para todos que estavam ao meu redor, que aquele velho homem ficou no passado, que agora um novo homem nasceu, cara. Um novo homem com uma nova visão. Um novo homem com uma palavra diferente, com um novo coração. Um novo homem, cara, que outrora procurava tirar vidas, hoje procura salvar. Um homem, cara, que usava a boca para amaldiçoar, hoje usa a boca para abençoar vidas, não tem? Um homem que usava a mão, cara, para pegar um revólver e tirar a vida de pessoas, cara. Que agora, cara, usa a mão para levantar o que tá caído, entende, André? É esse novo homem que renasceu, cara. E, para resumir tudo isso, eu sou grato muito a Deus por tudo, porque o que Deus fez por mim, cara, um homem nenhum poderia fazer, entende? Deus me pegou lá dentro daquela cadeia, cara. Aonde o sistema tinha dito, para ele não tem jeito. Aonde muitos quando olhavam para mim falavam assim, poxa, cara, tem jeito mais para esse cara. Olha o ambiente que ele está, o que ele viveu, o que ele já fez. Não tem como ele mudar mais. Foi aonde Deus me pegou pela mão direita e me levantou e me disse, eu vou fazer de você um ganhador de almas. Vou te fazer de você um novo homem. E pela honra e glória do Senhor, cara, eu sou um novo homem hoje. Eu e minha casa, pela misericórdia, não somos perfeitos, entende? Mas nós temos servido ao Senhor com muita alegria. Passamos por alto, por baixo. Passamos por luta. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Graças a Deus. amém. E é isso que eu tenho para transmitir. E, mano, essa música que você passou, que você ouviu lá na penitenciária, eu quero que a gente possa cantar junto para essa pessoa que talvez está nos assistindo, talvez numa cadeia, talvez na casa dela, com depressão, com vontade de se matar, que nós somos raridade, que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém. Com fé, cante essa canção com a gente, eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua história. Não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que
você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser cair, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Oh, não. Se você fosse deixar uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo, qual mensagem que você deixaria para essa pessoa, Thomas? Se você fosse resumir tudo, cara, para essa pessoa que talvez tá passando as mesmas coisas que você, cara. Cara, se eu fosse deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo neste exato momento, eu deixaria o seguinte, que ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para mim, para a sua vida. Há esperança para você, meu irmão. Independente de como se encontra a sua vida hoje, ainda há esperança para você. Eu estava vivendo uma vida de derrota, de fracasso, de desilusão, de sofrimento. E aparentemente aos olhos de muitos, não havia esperança, não havia jeito. E até mesmo eu não conseguia acreditar que tinha um jeito para a minha vida. Mas tinha um jeito sim. E o Senhor me fez entender e compreender que havia jeito para a minha vida. Havia uma solução para mim. E essa solução estava diante de mim o tempo todo, só que eu não conseguia perceber que estava perto de mim. Então eu quero deixar para você que a solução está perto de você. E a solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha casa. Hoje eu posso dizer que a minha festa hoje é cheia de sorriso. Hoje eu posso dizer que a minha casa, onde havia pranto, dor, sofrimento e muita derrota, hoje nós somos mais do que vencedores. E a presença do Espírito Santo habita conosco. É isso que eu deixo para você. E digo, cara, não desiste. Sabe por quê? Porque Ele não desistiu de você. Aleluia. E irmãos, estamos juntos. Quero agradecer o Thomas por ter tirado o tempo dele para estar aqui com a gente, né? Quero também agradecer ao nosso videomaker Agnus Day, né, que passou esse processo aí com a gente. Para você que nos assistiu até o final, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que assim como sua vida foi abençoada, de outras pessoas também serão abençoadas. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, e aonde você colocar a sua mão, bendito serás. Que Deus te abençoe, em nome poderoso de Jesus Cristo. Tamo junto, e é só o começo. Amém. Valeu!